Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Estamos no mês de agosto, então esse mês a gente está tentando entregar para todos vocês que são estudantes do direito, que atuam dentro do direito, que são concurseiros, que são jovens advogados, a gente desbravar um pouco mais tudo que abrange a advocacia em si, o direito, enfim. E hoje eu trago uma pessoa para vocês, eu estou recebendo uma pessoa que para mim é uma referência no meio jurídico, que eu admiro muito. Ele é advogado, mestre, professor, palestrante e, acima de tudo, alguém que compartilha com generosidade o que sabe. Dr. Leandro Rigueto, seja muito bem-vindo e obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Existem situações que eu acredito que Deus é que define. Deus faz tudo, né? Mas tem questões que Ele bota a mão de maneira diferente. Então, estar aqui, receber o seu convite, dentro do mês do advogado, falar sobre a advocacia, falar sobre a profissão. Eu sempre gostei, durante todos os meus anos lecionando, sempre usei o direito do trabalho como um pretexto. Eu sempre gostei de falar da vida. Sim. Aos meus alunos. Eu sempre gostei de conectar. E eu procuro fazer isso no meu Instagram, procuro fazer isso nas conversas que eu tenho com as pessoas. Então, receber o seu convite, lhe admiro demais, admiro a sua família, o Cássio. Sim. São pessoas que eu enxergo de maneira muito especial e fora da curva. Então, tenho o meu respeito e a minha admiração. Obrigada, de verdade. Doutor. De verdade. Eu que agradeço, é uma honra de verdade estar com o doutor. Mas, para a gente começar, doutor, eu queria que o doutor contasse quem é Leandro? Opa, aí eu vou me emocionar. Pô, o Leandro Rigueto, né, que hoje eu me denomino de maneira assim, é um cara corajoso. É um cara corajoso, é um cara que enfrentou muitas dificuldades, muitas mesmo, mas eu traduzi, eu modifiquei as dificuldades que eu enfrentei na minha vida como combustível. Tem um dos livros mais extraordinários que eu já li, que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu fiz o curso com o autor T. Haver. Fiz pessoalmente o curso com ele. E no primeiro capítulo do livro ele diz que existem as pessoas que seguem os modelos, que seguem igual o padrão, os modelos. As pessoas neutras, nem segue, nem destoa. E as pessoas rebeldes. Eu lembro que eu chorei nesse capítulo. Porque eu sou um rebelde. Eu sou um rebelde aos modelos familiares, aos modelos que eu enxerguei na minha juventude. E só que aí, puxando para Augusto Cury diz que tem pessoas que pegam traumas ou dificuldades e elas ancoram. Elas ancoram um ponto de não evoluir na vida porque aquela dificuldade virou uma âncora. E existem pessoas que usam aquilo como combustível, como combustível mesmo, que queima para você se transformar. Esse é o Leandro. Eu tive uma juventude com uma família ótima, os meus pais são maravilhosos, nós fomos muito unidos, venho de uma família do direito, né? Uma família de muitas pessoas do direito. Meu avô, para mim, era a maior referência que eu tenho, acho que hoje nesta vida, é meu avô e minha avó. Ele era um procurador de justiça, minha avó uma advogada. Tive muita proximidade com eles. E eu sempre digo, segui todos os conselhos do meu avô, apenas um que não, que era ser juiz. Ele queria que eu fosse juiz. E eu nunca quis, porque eu sempre visualizei que o juiz, ele é reservado. Aprendi com o meu próprio avô que o juiz fala nos autos e o advogado não. Então eu escolhi ser advogado porque eu não queria falar nos autos, eu queria falar para muitas pessoas. Então eu denomino, né, no primeiro bloco da minha vida, nesses primeiros 20 anos profissionalmente falando, que o Leandro é um cara muito corajoso. É um cara que enfrentou muitas coisas, muitas dificuldades, tomou muitas decisões. Eu nunca tive medo de tomar decisões. Eu nunca tive medo de errar. Eu sempre pensei muito rápido, eu sempre refleti, mas eu encontrei meu propósito, eu acredito que de maneira muito clara e muito cedo. Eu tenho dentro de mim assim, o desejo de deixar uma marca no mundo. Nossa. E as pessoas pensam muito no propósito que eu preciso me tornar um astro de cinema ou ser um presidente da maior nação. Não. Não, a vida ela é aqui, a vida é agora. Você pode ser o melhor, o protagonista na tua vida. E eu sempre tive isso dentro de mim, que naquilo que eu fizesse, com as oportunidades que eu tinha, eu queria fazer diferente. Eu queria quebrar os ciclos das coisas erradas que eu vi, no seio da família, nos trabalhos. Então eu sempre tive muita coragem, E aí você vai, a partir do momento dessa definição do teu propósito, você enxergar o que você quer ser, o que você quer fazer,
você vai, de certo modo, enxergando o teu propósito, você vai buscando a congruência, acho que é uma segunda palavra que eu adoro, é congruência. Você tem que ser você mesmo em qualquer lugar, mesmo quando não está sendo visto. Sim. Porque eu sempre digo, todo mundo está observando todo mundo. E a congruência é isso, é você ser você mesmo. Meu avô dizia, trate o porteiro do fora igual você trata o juiz. O avô sempre dizia, ou seja, era uma metáfora de trate todos com muito respeito, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós vivemos fases diferentes. Se eu falar com quase 20 anos de carreira a um profissional que está começando agora, não quer dizer que eu sou mais inteligente do que ele. Mas eu estou numa fase que eu já percorri uma estrada tortuosa, então eu tenho talvez um pouquinho de mais coisas para falar. Sim. Desculpa. Então eu coloco assim, o Leandro sempre foi um cara que pelo menos eu sempre escutei, mas a pergunta foi direta para mim, né? Sim. Eu sempre fui visionário, eu sempre enxerguei além, eu sempre digo que isso é um dom que Deus me deu. Nas atitudes, no dia a dia, nas questões familiares, eu sempre tive uma sensibilidade. A minha conexão com Deus é muito forte. É um 5, 6G talvez, é uma conexão direta. E eu sempre prestei atenção muito na minha intuição. Então, ao observar, eu sempre tive essa sensibilidade de enxergar longe. E ao enxergar longe, eu buscava muito essa congruência, ser consequente, pensar muito nas minhas atitudes. E na minha juventude eu abri mão de muita coisa diante daquilo que eu escolhi, né? De escolher ter uma carreira, de escolher ter uma família. Você precisa abrir mão de muita coisa para ter outras. O doutor nunca teve dúvida em relação ao direito? Então, é difícil falar isso porque eu fiz um ano de administração, eu adorava administração, sempre gostei. E eu lembro que eu liguei pro meu avô falou, teu pai tem empresa? Eu falei, não, vô, o pai não tem empresa, então não vai dar certo. Meu avô era curto e grosso. Sim. Ele assim, tu tem que fazer direito, tem que ser juiz. Eu falei, vô, mas não é juiz, não é aquela lindíssima carreira, mas não é aquilo. Eu gosto de falar, eu gosto de ajudar, eu gosto de movimentar tudo. E aí, quando eu passei no vestibular para direito, liguei pro meu avô no tribunal, ele, meu Deus, agora você vai fazer uma carreira séria. Mas eu digo que o direito foi uma escolha pelo meio que eu vivia. Então, eu meio que não enxerguei outra coisa. Sim. Tios promotores, desembargadores, vô procurador, avó advogada, mãe advogada, meu irmão. Eu não tive assim, o meu sonho é fazer a medicina. Não. Eu olhei o direito como uma opção que eu gostava e eu enxergava. Mas o começar o direito, eu digo, tive de certo modo uma influência por já ver meu irmão de perto e os meus avós e por querer ajudar a minha família. Tanto que meu avô e minha avó queriam muito que eu fosse embora para Curitiba. Vem para cá, estuda e você vai se tornar juiz. Eu falei, não, vô, eu não quero. Eu falei, se não é isso, eu não enxergava isso. E eu sempre digo, para dar certo as coisas na vida, ela tem que queimar dentro de você. Quando você enxerga assim, eu quero fazer isso, ela tem que arder, ela tem que... Quando você tem esse desejo do que você quer, você não enxerga problema. Você vai passar por tudo, mas você vai conseguir. Então, eu recordo-me de uma conversa que o meu irmão montou o escritório em 2003 e eu montei o escritório em Balneário em 2006. Dia 21 de dezembro de 2006, eu peguei chaves. Nossa. Do seu Lauro ali, perto do escritório dela, da doutora. E aí eu lembro que meu irmão falou assim, eu quero montar uma filial. Eu falei, eu não quero filial. Eu falei, se eu estou prestes a me formar, eu falei, eu vou montar Balneário, eu vou esperar passar na prova da ordem, nós nos tornamos sócios. Eu falei assim, então, quando eu fiz essa escolha para ajudar a minha família, para dar uma condição melhor para eles, aquilo ficou muito claro para mim. O ajudar, o dar essa oportunidade, aquilo era transparente, estava na minha frente. Tanto que desde o momento do dia 1º de janeiro de 2007, quando eu comecei, eu já sabia o que eu queria ter, aonde eu queria chegar. Né? Claro que talvez não desenhado como está hoje, porque daí não há uma perfeição, mas existia uma clareza. Eu quero chegar e aonde eu quis chegar. Né? Eu falei assim, eu olhava muito meu avô. Meu avô era um homem muito sério, era um homem muito disciplinado, era um homem muito assim, que ajudava muitas pessoas. Ele era um homem muito... Ele foi militar, depois virou promotor, ele era um homem muito rígido. Sim. E eu lembro de uma situação que eu tive com ele. Hoje eu herdei o carro dele, né? Ele tinha um Opala 79, placa preta, que hoje eu levei para o museu praticamente o carro. E indo lá em Curitiba, numa avenida que passa o ônibus no meio e tem os carros nas laterais, nós paramos, ele desceu comigo, tinha acho que uns 7, 8 anos, buscamos uma sacola de óleo, que ele tinha outros carros, entramos no carro e eu falei, vô, o senhor não pagou o óleo. Ele, então eu vou te contar uma lição. Eu compro nessa loja há 30 anos. Eu
falei assim, tem dia certo, o horário certo que eu venho acertar com eles, e eles sabem que eles não precisam bater na minha porta. Aliás, nunca deixe ninguém bater na sua porta lhe cobrando. Se precisar, você pague antes. Então, aqui todos me conhecem, sabem o quanto eu sou correto. Então, não precisa que eu pague agora, porque o combinado está ali e está certo. Isso mexe porque era esse cara que eu queria ter me tornado. Sim. E é esse cara que eu me tornei. Eu vou dizer assim, a tua credibilidade precisa ser tamanha que o seu nome vai abrir portas antes de você chegar. Nossa. Então... Que profundo. Doutor. É muito assim, sabe? Eu vou dizer assim, você tem que ser... Quando ele soube que eu passei na OAB, foi ele que me entregou a carteira. Quando eu passei no vestibular, ele dizia, agora é uma carreira séria. Agora é uma carreira sólida. Eu falei assim, você tem que trabalhar de maneira tão sólida para que o seu nome abra as portas sem você precisar chegar, ou abra as portas antes de você chegar. Então, passado todo esse tempo, ou durante o tempo, era o Leandro corajoso, o Leandro que enfrentou muitas dificuldades, mas eu nunca tive medo. Eu tive muito claro essa primeira página do propósito da minha vida, muito claro onde eu queria chegar. Nunca foi financeiro, doutora Miné, nunca. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. E é uma consequência de verdade. Tem situações que você realiza hoje, que você diz, caraca, eu tenho condições de realizar. Isso nunca foi mas o foco de transformar. Eu lembro da sala de aula, fiquei por 12, 13 anos continuamente dentro de uma sala de aula, de eu alunos chegarem e dizer, professora, a sua é a melhor aula. E eu sempre adorei análises. Por que a minha é a melhor aula? Porque eu chego em casa e meu pai diz que eu não vou ser nada. E na tua aula o senhor escuta todos os meus casos do escritório e o senhor comenta eles e a gente discute. Aquilo... Não. Eu dizia, cara, é isso. É esse o objetivo. Quando eu disse que eu sempre usei o direito do trabalho como um pretexto, não é mentira. Eu sempre gostei e aí por que eu deixei a graduação, que eu fiquei por longos anos e fiquei hoje nas palestras, nos cursos? Porque as paredes, elas limitaram. Você tinha só ali 50, 60 alunos. Eu falei, cara, eu quero mais. Quero falar para mais pessoas. Eu quero poder ajudar mais pessoas. Eu percebo hoje assim que falta coragem em muitas pessoas. A maturidade é uma situação que um belíssimo professor, a maturidade. À medida que você amadurece, se você prestar atenção nos sinais, que tudo dá sinais, você começa a perceber que você se preocupa demais com a opinião dos outros. E é diferente de você cuidar de uma vida social, que você precisa ter uma conduta reta, você precisa cuidar com isso, mas é diferente de você cuidar da tua imagem, da tua postura, é diferente de você se preocupar com o que os outros vão dizer. Sim. Porque muitas vezes quem muito diz são aqueles que não estão fazendo nada. É verdade, doutor. O doutor está completamente cheio de razão. Então a coragem de desenvolver, a coragem de ampliar, a coragem de ajudar. E nesse meio do caminho você vai encontrar pessoas que talvez vão dizer que querem estar com você e não vão estar, porque não vão ter a coragem ou não vão ter estômago. Sim. E você precisa disso. Então o Leandro sempre foi essa pessoa que muitas vezes eu escutei. O meu pai tem um apelido que ele coloca em mim que eu nunca gostei, que é o general. Eu sempre nunca gostei, né? Eu sempre fui visto, o Leandro é o general, porque eu sempre fui uma pessoa de decisões muito firmes. Sim. Não recordo de me arrepender, né? Eu sempre tive muita coragem das decisões que eu tomava. Então, o general, aquela pessoa que sempre teve firmeza, mas eu sempre tive meu coração no sentido de ajudar, Sim. de permitir que as pessoas também evoluam. Eu nunca gostei de evoluir sozinho. Sim. Eu sempre coloquei dentro do meu escritório que no meu escritório eu não contrato um advogado. Eu quero que um advogado construa uma carreira. Porque é assim que eu enxergo a minha. Aí para outra pergunta, senão eu vou me entender. Não. Teve algum momento, doutor, que o doutor pensou em desistir, em mudar? Teve alguma crise? Não, num momento, não assim de mudar, não, mas no alto estresse, que, como nós conversamos aqui do início, eu vinha algumas semanas com vontade de publicar algum vídeo falando da profissão. Sim. Certo? E acho que a sua pergunta agora cai com uma luva. Advogar é muito difícil, doutora Miné. Advogar é muito difícil. Não estou dizendo que o concurso é fácil. Não. Mas o advogar é muito difícil. Primeiro que nós não temos garantia alguma. Segundo, que você precisa desenvolver uma multidisciplinaridade no seu comportamento. Você precisa aprender a escrever, você precisa aprender a ler, você precisa aprender a relacionar-se, você precisa ter gestão de emoção, inteligência emocional, você precisa ter gestão do teu dinheiro, você precisa agir com inteligência para fazer o teu dinheiro
vamos se multiplicar. Então, assim, você precisa gerir uma equipe. O advogado, eu sempre brinco, eu falo para qualquer pessoa isso, o advogado ele tem que se enxergar como uma instituição. E a partir do momento que ele passar a ser respeitado pelos seus colegas de profissão, tenha certeza que ele encontrou sucesso. Porque ser respeitado pelo juiz, ótimo, é maravilhoso, mas o juiz está olhando o teu trabalho e está respeitando. Pelo promotor, pelo cliente. Agora você ter o respeito de colegas que estão no mesmo nível, que são colegas de profissão igual a você. Então o advogado ele tem que se enxergar como uma instituição. O profissional ele tem que desenvolver a capacidade intelectual, ou seja, lendo mais, cultural, frequentando bons lugares, escutando boa música. Ele tem que se ampliar de maneira multidisciplinar para que ele se torne um ser humano melhor. Aí sim ele vai ter, vamos dizer, estômago para enfrentar. Porque a profissão é linda, a profissão é maravilhosa. Eu digo, que momento, Leandro, você... No momento do mais alto estresse, doutora Miné. No momento do mais alto estresse, você para e você entra em choque. Você, meu Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero mudar a minha profissão, eu quero fazer outra coisa que não tenha tanto peso. Daqui um pouco acontece algo maravilhoso e você, meu Deus, eu não quero largar isso aqui, é delicioso. Só que exige muito. E aí eu faço uma comparação. Outra brincadeira que eu sempre tive, deveria ter duas cores a carteira da OAB. Sempre disse isso. Quem vive a profissão de verdade e quem só é advogado. Por quê? Porque viver a profissão de verdade é muito difícil. É muito difícil. Apesar da advocacia ela ter 1000 faces, eu tenho colegas que... Leandro, eu tenho uma despesa de 20 mil. Se eu vendi um processo, eu resolvi um processo e ganhei os 20 mil, os outros 28 dias eu não trabalho. Tenho colegas assim. Sim. Eu tenho colegas que atendem um número de demandas no escritório e não pegam mais. Eu tenho colegas que têm escritório corporativo, que o volume de demanda é absurdo. Sim. É o ritmo que eu vivo. Eu vivo dentro de uma advocacia, de certo modo, conservadora, mas ela é com várias áreas, um volume de processo gigantesco. Então, o estresse que gera a profissão é muito alto. Aí sim, tem certos momentos. O advogado, num dia, sai uma sentença maravilhosa que ele teve, no mesmo momento sai uma sentença que ele não gostou. Sim. Às vezes ele não consegue nem sentir o sabor. Então, neste momento do estresse, doutora, eu tenho certeza, assim, ó, que eu já tive, meu Deus, eu vou falar pra minha esposa, eu vou largar tudo. Eu vou mudar toda, mas não dava um minuto, ela brincava, tu não consegue. Sim. Porque você poder fazer pelas pessoas, você poder se desenvolver nas habilidades, né? Pensa, eu sempre brinco, eu adoro fazer audiência, né? É a minha especialidade. Você fazer audiência, você dominar aquele ato e você conseguir conduzir uma negociação, conduzir um processo, aquilo é viciante, aquilo é maravilhoso. E você vira um vício, o trabalho vira um vício. Então, eu digo que no momento do estresse. Agora, tirando isso, nunca tive, não, quero seguir outra carreira, quero fazer uma... Não. O advogado, em primeiro lugar, sempre foi meu ponto-chave. A docência, eu sempre brinco que é uma área de lazer, porque a docência, por mais cansativa que seja, ela traz um efeito de você ver as pessoas se transformando na sua frente. Quantos alunos eu encontro hoje? Pô, professor, eu estou com a minha empresa aberta e eu lembrava das suas aulas, porque eu sempre misturava. Eu tinha que cumprir meu cronograma, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, mas no início, no meio e no final do semestre eu sempre conversava. Eu sempre buscava criar essa conexão com o aluno, né? Eu fazia uma pesquisa socioeconômica. Quem é que guarda dinheiro? Né? Quem quer seguir o modelo dos pais? Quem aqui enxerga a vida assim, assim, assado? E aí eu começava a fazer essa reflexão para fazer as pessoas saírem melhor. Sim. Então eu tinha muito isso, sabe? Eu tinha sempre tive essa vontade. Hoje nas palestras não tem mais limite de pessoas. Nas palestras hoje, sim, claro que muda o eixo. A sala de aula, o aluno está ali, ele por uma obrigação, e você entregando o melhor. Na palestra, a pessoa não está ali por obrigação. Ela está ali porque ela quer assistir o teu conteúdo. Então você tem um peso de uma responsabilidade muito maior. E é como na advocacia. A advocacia ela exige um estudo contínuo, ela exige um trato fino, seja com todos os que você vai encontrar. Eu vejo, às vezes, quando eu falo da minha reflexão, ao enxergar de certo modo, não de maneira geral, mas uma deslealdade de algumas pessoas, ao enxergar um ego inflado, uma arrogância. Eu digo, não é assim.
Não é... Às vezes você encontra pessoas próximas que agem com arrogância, agem com prepotência. Nós estamos aqui para entregar o melhor. Sim. Nós estamos aqui para fazer o melhor. Sabe? Tá aqui, inclusive para colegas. Eu tive uma situação na semana passada. Tive 4 audiências no mesmo dia, 2 audiências no mesmo horário. Eu trabalhei 1 semana, 2 semanas tentando modificar os horários das audiências com o primeiro juiz e eu não consegui. E ele queria presencial, eu teria que ir para a cidade fazer presencial. E no sábado para domingo ele despacha autorizando por vídeo. Porque eu pedi clemência, eu falei assim, isso é questão de empatia, me ajude. Não, mas outro advogado faz a audiência. Eu falei, mas não é o Leandro. O Leandro, a minha esposa, a doutora Miné, eu lembro quando nós nos conhecemos, meu Deus, Leandro, você responde todo mundo. Eu falei, sim, respondo todo mundo. Eu gosto dela, hoje ela entende, como ela trabalha conosco, hoje ela entende. Sim, eu respondo todo mundo. Eu não consigo delegar os meus processos para outros colegas, a minha equipe me ajuda. Sim. 2 clientes ali muito interessantes, eu poderia colocar outro colega fazendo. Eu falei, não, mas esses clientes querem que seja eu. E eu preciso, e eu vou fazer. Tanto que o meu cliente me ligou, doutor, você vai ter que escolher uma. Eu digo, não, eu vou fazer as 2. E as 2 no mesmo horário. Eu falei, eu vou fazer as 2. Aí o juiz no domingo dá um despacho daquele presencial fazendo por vídeo. Falei, meu Deus está começando a conspirar o que eu queria. E aí a outra juíza, eu liguei 2, 3 vezes, despachei. Falei, excelência, assim, se não puder mudar de horário, porque a pauta é muito complicada, o dia, muda o horário. Coloca a audiência das 11 para as 9, das 9 para as 11. Eu vou fazer. Daqui a um pouco eu vejo o despacho. Não, eu concordo. Mas por que isso? Por um relacionamento há muito tempo criado. Sim. Uma retidão, um trato de tratar bem as pessoas. Não por interesse, por respeito. Tanto é que o advogado, que também concordou em mudar o horário, eu mandei um presente para ele, mandei uma cesta para ele. Falei, doutor, só pela sua empatia, pela sua generosidade. Doutor, e achei bacana a resposta, doutor, os clientes passam, nós vamos nos encontrar pelos próximos 20 anos. Exatamente isso. Eu falei, é sobre isso, doutor. Por isso que eu estou lhe agradecendo. Não precisava, mas é sobre isso que eu estou lhe agradecendo. E aonde a minha reflexão vem é que eu não vejo essa prática comum. E aí, doutora Miné, você começa... Eu brinquei no escritório que eu me tornei o cara velho e chato que eu não imaginava ser. Porque lá no início da carreira eu observava aqueles advogados mais velhos, mais experientes, mais silenciosos, compartilhando menos. Sim. Falei, por que esse cara não compartilha? O cara é ótimo no que ele faz, por que ele não compartilha? Daí eu chego numa certa fase, digo, opa, agora eu entendi o porquê ele não compartilha. É verdade. Agora eu entendi o porquê que ele não quer compartilhar, ele não quer abraçar pelas pauladas que a vida dá. Doutor, o que é mais difícil hoje, o doutor olhar para dentro dessa vida de advogado? O que para o doutor é mais difícil? O excesso de demanda, o tempo. O tempo é o mais difícil, se essa foi a pergunta. Sim. O tempo. O excesso, claro que nós pedimos para Deus isso, então Deus manda. Sim. Mas o excesso, você gerenciar esse fluxo de clientes, gerenciar essa alta demanda, o tempo. É muito comum você escutar as pessoas que vêm principalmente de carreiras públicas. Eu vou largar a magistratura que eu quero ter mais tempo. Eu dou risada. tá frito. Porque na advocacia não tem isso. Você vai atender 24 horas, você vai atender as demandas. Então hoje eu vejo a dificuldade do tempo. Tanto que eu procurei me afastar da graduação para ficar só nas pós, justamente por nascer minhas 2 filhas, por eu querer buscar essa qualidade de vida. Uhum. Então, na vida do advogado, eu vejo a dificuldade é o tempo. É você gerenciar. Aí, claro, vamos colocar uma camada, né? Não vamos falar só de coisas ruins, não é isso que eu estou querendo transparecer. Sim, não. Mas eu digo, é o tempo, porque o advogado ele é personalíssimo. A pessoa te contrata porque ela quer contratar você. Sim. Você, então assim, aquilo que eu falei da audiência, então não é que eu não poderia colocar outro colega. Sim, na equipe tem excelentes profissionais, mas o cliente já vem com a dor, às vezes de outro lugar, mas eu contratei outro escritório e ele me delegou e não era ele que... Isso eu vivo muito isso. Sim. Então isso gera uma alta carga de agenda que te sufoca de certo modo. Você precisa, apesar de que eu adoro, pegar uma semana com 100 audiência, eu tô triste. Eu gosto do caos, vamos dizer assim, daquela situação. E aí, claro, o gerenciar o escritório é muito difícil. Pois é, o doutor tem escritório em Balneário e também tem em Itajaí. Isso, começou em Itajaí em 2003, iniciou em Balneário em 2006 para 2007. Aí o propósito, eu sempre disse, doutora Miné, com clareza que eu iria pisar no que era meu. Desde o início, eu sempre disse isso com muita clareza.
em dia 14 de outubro de 2024, nós estamos em 25, nós inauguramos o nosso novo prédio. Onde eu comprei um terreno, onde eu inaugurei com todos os detalhes que eu queria. Eu brinco, o meu antigo escritório tinha o tamanho da minha garagem. Né? O meu antigo escritório tinha 84 metros quadrados, hoje a minha garagem tem 84. Hoje nós estamos com 700 metros quadrados. Sim. E aí eu centralizei toda a equipe, né? E a ideia é Itajaí eu não reabrir. Né? Porque foi outra virada de chave. Desde a mudança para a nova sede, o estar com a equipe junto, e eu sempre fui visto pelos outros como uma liderança, pela firmeza. Então, eu estar com a equipe junto, isso trouxe muitos benefícios. Ai, que bom. Benefícios de organização, de desenvolvimento da equipe, de trabalhar a equipe. Isso foi... Doutor, desculpa. Imagina. Como que funciona a estrutura do escritório? Hoje o escritório está com 22 anos, nós temos desde o departamento de administração, temos uma administradora que hoje administra o escritório, temos psicólogo dentro do escritório, temos os departamentos, então o departamento trabalhista que eu comando, o departamento criminal que é o meu irmão, o previdenciário, o tributário, o cível. Hoje nós estamos com cerca de 30 pessoas na equipe. Nossa, então temos hoje uma controladoria que controla todos os cronogramas, os prazos, toda a estrutura. Hoje nós estamos investindo pesado em treinamento. Isso é muito importante, muito pesado, assim, em treinamento da própria equipe, né? Não só na parte jurídica, principalmente na parte de desenvolvimento. Inteligência emocional. Vendas. É extremamente necessário. Vendas, porque você vai sentar na frente de um cliente e você precisa se conectar ao cliente. Você precisa entender, Leandro, a alta demanda que existe no mercado de advogados. Existe. Mas aí agora eu vou fazer uma crítica bem forte à nossa área. A alta demanda de profissionais, existe uma baixa qualidade. E essa baixa qualidade, ela vamos dizer, ela é ruim no âmbito social. Olhando de maneira macro, sim, porque é a nossa profissão, certo? Mas olhando de uma maneira estratégica, você entregando algo diferente, você se destaca. E o que é o entregar diferente? É o entregar a qualidade, é o entregar o comprometimento, é o entregar... Eu gosto de Robert Chanchic. Robert Chanchic tem duas frases. Existe fazer para o cliente e fazer com o cliente. E os profissionais precisam entender, é fazer com o cliente. Quando o cliente sabe os passos que você está dando, ele se conecta a você, ele confia mais no teu trabalho. Então, essa entrega... Né? Quando a minha secretária ainda brincou, ela ouviu a conversa, o cliente não viu a voz, doutor, então o senhor vai ter que escolher entre a minha e a outra. Eu falei, não, eu vou fazer as duas. Quando saiu ela falou assim, meu Deus, você vai fazer as duas, você conseguiu o que você queria. Essa entrega. Sim. Eu sempre brinco, a pessoa que está indo procurar um profissional, ela está indo entregar o problema na tua mão. E aí volta ao Augusto Cury. Quando você começa a repetir os procedimentos e você perde o sabor, acabou a tua profissão. Eu nunca perdi, doutora Miné. Eu sempre gostei, eu sempre gosto do próximo desafio, eu sempre gosto da próxima audiência, da próxima solução e sempre dentro de uma questão macro do que vai ajudar. Vamos resolver o problema da empresa, vamos ajudar o empregado, vamos ajudar outras áreas. Então, hoje o escritório dividido nas áreas... Né, com toda a infraestrutura que hoje existe, muito completa, ela acaba atuando de uma maneira bem diferenciada. Doutor, e qual que é a sua visão em relação a toda essa tecnologia que temos hoje, essas inovações, inteligência artificial? Necessária e sensacional. A minha assistente é a Margarete. Eu já denomino a Margarete. Então, por que eu vou dizer que eu estou usando o chat GPT ou qualquer outra inteligência? Eu falo, mas é a Margarete, deixa a Margarete resolver isso. Só que onde está o problema? Certo? Eu falei assim, hoje nós estamos com inteligência artificial nos atendimentos, certo? Mas com a questão humana na ponta, observando. Eu utilizo a inteligência artificial para análise de processo, para relatórios, para uma série de ferramentas. Mas aonde está o divisor de águas? A inteligência artificial vem para auxiliar. E otimizar o teu tempo. O que nós encontramos no dia a dia? As pessoas fazendo um processo com a inteligência artificial. Sim. E a qualidade ela vai no chão, de tão baixa que é. Então, esse tá o problema. Eu lembro de um processo de 800 páginas que me foi subestabelecido e que eu falei, na hora, eu separei as petições, separei sentença, separei isso, fui colocando, usando as macros corretas que eu aprendi.
o processo me deu, a inteligência artificial me deu todo um relatório daquilo que eu precisava, levei para o final de semana, porque segunda-feira eu precisava apresentar para o cliente, corrigi tudo no final de semana, o que eu levaria... Até naquela semana seria incompatível. Sim. Então, assim, a inteligência artificial vem para criar um divisor de água nos profissionais que souberem utilizar. Exatamente, concordo. Indiscutível, sabe? Deve ser treinado, deve ser utilizado, deve ser aperfeiçoado para que você entregue mais qualidade, mais agilidade e você consiga otimizar, que o que nós precisamos fazer? É otimizar o tempo. Sim. Exatamente. Então, ela vem sim para ajudar e eu estou utilizando e quero sempre evoluir. Né? Eu fui para São Paulo recentemente fazer um curso e eles mostraram lá toda a conexão entre várias inteligências artificiais. E eles mostraram que você comprou o curso. Eu comprei usando a inteligência artificial e eu achei que estava falando com alguém. Que é a inteligência generativa, não vou dizer a palavra errada, é uma inteligência que conversa e ela conversa em tempo real, é absurdo. Então, assim, nós temos na nossa recepção, o que eu vou dizer para a doutora? Assim, dobrou, doutora, o número de consultas. Porque qual é a maior dor do advogado? Ou melhor, né? Qual é a maior dor dos escritórios? Resposta. O cliente mais reclama da ausência de resposta e rapidez. Uhum. Então, dentro dos departamentos do escritório, a administração trabalha muito forte com esteiras. O que seriam esteiras? Essa equipe vai produzir tal procedimento, essa equipe vai responder às assessorias, e esse controle, ele é cansativo. Sim. Só que ele está trazendo um resultado muito positivo. Porque eu sempre digo, a essência, por exemplo, do meu escritório sempre foi a disponibilidade. Sim. Disponibilidade. Né? Eu adoro, às vezes, que você vai almoçar, você vai em qualquer lugar, vem uma pessoa, eu lembro até hoje de um rapaz, ele veio na fila do restaurante, você é advogado, né? Eu falei, sou, mas por quê? Não, só pela roupa, pelo jeito. Eu falei, bingo. Isso é ótimo. É isso. Porque é essa instituição que o advogado precisa se enxergar também na sua imagem. Aí eu lembro do vô. O vô dizia, olha, não é só ser um bom advogado, precisa parecer ser um bom advogado. Sim. E se o doutor conseguiria me informar, assim, na sua opinião, qual que é o maior erro que os advogados estão fazendo hoje? Estão cometendo hoje? Então, aí dá para listar. Não dá para listar. Dá pra gente começar pela dancinha de TikTok? Então, tema polêmico, né? Eu não concordo. Eu acredito que você pode ter um dinamismo, você pode ser leve, mas a profissão é muito séria. Sim. E aonde que eu digo que a profissão é muito séria? Porque eu vejo ao longo das minhas quase 2 décadas de carreira, eu vi muitas pessoas largarem a profissão. E aí, eu vi muitas pessoas largarem a profissão, doutora Miné. Eu vejo muitos colegas reclamarem financeiramente. Então, assim, em primeiro lugar, né, o ato de não se enxergar como um advogado. A nova geração que eu tenho visto, ela está procurando um emprego e não uma carreira. Bingo. Ela está procurando um emprego. Sim. Nós temos um sistema de recrutamento permanente dentro do escritório. Isso é estudado pela administração. Nunca você pare o recrutamento. Porque a partir do momento que uma peça não venha mais participar da equipe, você tem como encaixar rapidamente pelo perfil da engrenagem. Isso é, na administração é muito legal. E a primeira pergunta que a Ana mais escuta lá é qual é o valor do salário e qual é a minha carga horária. Então, aí eu diria, você quer... O que eu vou dizer? Leandro, quer ter uma vida estável, vem para o concurso. Você quer o sucesso e você quer não ter limite, vai para a advocacia. Você vai ter que aguentar. Então, o que eu enxergo hoje de maneira... Acho que essa é a minha reflexão que eu queria fazer. Você precisa se enxergar como uma instituição. Você precisa estar disponível, mas disponível em todos os lugares. Em todos os lugares. As pessoas precisam te enxergar. E para isso você precisa o quê? De uma postura. Você precisa de uma elegância, você precisa de uma organização. Eu lembro de professores, colegas que iam para o tribunal sustentar, sem gravata, batiam uma foto, quebrando os paradigmas. Eu não concordo. Também não. Eu não concordo. Respeito, mas não concordo. E aí eu estou me posicionando, quer gostem ou não. Não concordo porque a instituição de ser advogado ela é muito séria. Então, vai começar a carreira, você vai saber que você vai conquistar as coisas a longuíssimo prazo, que você precisa entregar outras habilidades de você saber se relacionar. Quer ver um exemplo dentro do que você está falando? Eu escutei a vida inteira que precisa fazer network. Network. Quer um corte legal? Network é resultado, doutora Miné.
Eu nunca fui em nenhum ferino, respeito quem vai. Mas eu escutei, agora novamente estou me posicionando, eu escutei a vida inteira, não, tem que fazer network, tu tem que ir no churrasco. Eu nunca fui em churrasco de faculdade. Para não mentir, eu fui em 2 no início da minha carreira. Network é resultado. Quando você projeta e quando você cria resultados no teu cliente, esse seu cliente vai fazer o network para você. Ele vai indicar novos clientes. Mas para isso não é um comportamento que não tenha uma ética. Você precisa ser ético, você precisa ser leal, você precisa construir esse profissional. Eu quero ser um advogado, as pessoas têm que te olhar de longe. Isso não é soberba, não é arrogância, é um cuidado com a tua postura. Um respeito com a gente mesmo e com a classe. Isso, é com a classe, com o colega do lado. Sabe assim, então o que eu percebo hoje é essa ausência desse propósito. As pessoas estão se formando e estão procurando emprego. Não. Claro que, eu sempre brinco, existe o porteiro feliz e o juiz frustrado. Sim. Existe o zelador feliz e o advogado frustrado. Não é a posição social que nos faz feliz. Naquilo que você faz, você tem que entregar com paixão aquela coisa que arde, que diz, eu quero fazer a diferença. Então, o jovem ou quem for entrar na profissão, saiba que ela vai ser muito difícil e que ela vai exigir muito de você, certo? Estudo, muito estudo, um estudo permanente, uma humildade ao extremo. Você está aprendendo a todo momento. A tua prateleira, ao longo dos anos, ela vai enchendo de experiências, que vai ajudando muito. Ajuda muito, muito, muito. Eu recordo-me recentemente de uma audiência que eu fiz com um advogado da Bahia, de cabelo branco, aonde nós fizemos a audiência e eu derrubei as 3 testemunhas dele. Foi sensacional, parecia aqueles parques de diversão que tem aquela espingardinha, pum, pum, pum. Eu derrubei as 3, contraditei as 3 e caiu as 3. Ele ficou sem provas. Daqui um pouco ele sereno, tranquilo, ele, excelência, eu quero o adiamento da audiência com a substituição da minha prova. Eu juro, na hora eu recuei. Eu estudo pra caramba, eu recuei. Eu falei, excelência, protesto, a testemunha nem está aqui, não é possível. Ela, doutor, eu respeito, vou constar os seus protestos em ata, mas eu vou adiar. E sabe quando você protesta de maneira assim, eu protestei com receio? Eu falei, eu vou estudar sobre isso. E eu estudei, doutora Miné. E uma vez que as testemunhas sejam derrubadas pela contradita, eu posso substituir as testemunhas. E eu fiquei de boca aberta. Ou seja, a humildade. Você está sempre aprendendo. Eu tive muitas mulheres incríveis na minha vida. A doutora Elídia foi a minha mestre do direito, a minha mentora. Eu faço audiência desde o 7º período da faculdade. Ela chegava numa sala, olha, estudamos o processo, eu vou fazer essa, tu faz essa, eu já falei que o juiz vai fazer. O doutor estagiou durante a faculdade. Muito. Isso é importante. Muito. Eu sempre brinquei, eu não estagiei só pelo estágio, eu estagiei porque eu precisava pagar meus estudos. Sim. Era por uma necessidade. Sim, então eu estagiava na Univale, estagiava na prefeitura, era 2, 3 empregos que eu precisava, né? Mas aquele momento foi muito importante. Eu lembro quando eu saí do fórum, que eu trabalhava na prefeitura, no fórum, ganhava tipo o dobro. A doutora Elídia, vem pra cá, tu vai ganhar menos. Eu digo, e agora? Liguei pra minha avó, falei, vó, vou ganhar menos. Ela assim, com quem? Com aquela mulher que entregou a carteira pro teu irmão, que estava na entrega da carteira do teu irmão. Eu falei, sim. Eu gostei daquela mulher. Aí durante o período que eu fiquei com ela, ela me apertava até o último. Ela foi uma mulher que me forjou. Eu ligava pra minha avó do banheiro, chorando. Falei, vó, eu não aguento mais a pressão. Tá te apertando? Tá. É com ela que tu tem que ficar. É o desafio. É superar as dificuldades. Eu conversei com um colega recente que me visitou e eu falei, doutor, eu tenho receio de ir para a tribuna porque eu tenho medo de não conseguir falar. Eu falei, ótimo, tu acabou de encontrar o problema. Agora supere. É superar os desafios. Quais são as minhas dificuldades? É falar em público? Então eu vou superar. E para superar eu preciso o quê? Falar em público. A dificuldade de fazer audiência, a doutora Elídia sempre me ensinou. Lá no início, tem dificuldade de fazer audiência? Vai assistir a audiência dos outros. Vai perceber o que o outro está fazendo, está dando certo ou não. E eu sempre fui muito observador. Eu sempre brinquei, doutora Miné, que eu sempre tive um caderninho, eu tenho até hoje, né? O caderninho que eu anoto todas as minhas informações. Todas as pessoas que eu me relaciono, eu faço observações. Por quê? Porque, na minha visão, o advogado é uma chave. O advogado tem que... E esse é um erro que a classe grande massa acaba não percebendo. Porque a Constituição diz que nós somos iguais ao juiz e promotor. Claro que na Constituição nós somos iguais, mas na vida prática não. O advogado é uma chave porque ele precisa ser a chave para abrir aquela oportunidade. Então, você vai conversar com o desembargador, vai conversar com o juiz, vai ter uma audiência com o advogado, adapte-se. Se adapte àquelas pessoas,
para que você consiga o objetivo que você quer. Quando você tem essa consciência de se adaptar, de conseguir, isso não é mudar a tua personalidade, mudar jamais os teus princípios, o teu caráter, é o mesmo. Mas é a habilidade de adaptar-se a um cliente mais difícil, a um cliente mais fácil. É nesse aspecto. Então, ao escolher, estou saindo da faculdade, em primeiro lugar, eu adoro quando as pessoas dizem, eu não quero ser advogado. Como assim? Eu quero ser juiz. Que bom, está claro para ele o que ele quer ser. Sim. O que eu não gosto é o juiz que não conseguiu ser juiz, ele quer ser advogado. É o promotor que não passou no concurso, ele quer ser advogado. Porque aí nós acabamos tendo na profissão muitos colegas frustrados. Sim. Nós temos muita gente boa. Mas se percebe que a característica principal dessas pessoas boas é o quê? É a clareza do que elas querem, é enfrentar o estômago, ter estômago para enfrentar as dificuldades, se enxergar como uma instituição. Humildade, humildade e humildade. Para aprender, para compartilhar. Não existe concorrência, doutora Miné. Não existe. Não existe. Não existe concorrência. Eu sempre digo isso. Ninguém vai fazer igual a você. Cada um tem as suas características. Não existe concorrência. Você pode compartilhar tudo, você pode ajudar tudo. Mas é esse conjunto da humildade, da lealdade. Certo? Teve um colega que mandou uma mensagem para mim e disse assim, doutor, quero lhe convidar para uma entrevista. Aí eu falei, não, vou com o maior prazer, porque fizemos uma audiência, algumas audiências, e o doutor, com a experiência muito maior do que a minha, me colocou no mesmo nível que o senhor. Aquilo me chamou tanta atenção, porque realmente não interessa o colega que está do outro lado. Sim. Se ele é o mais inteligente ou se ele é uma pessoa iniciante. Eu nunca enxerguei ele de maneira desproporcional. Sim. Eu sempre enxerguei o colega, vamos tratar aqui. Claro, as habilidades de você ter experiência, cada um tem a sua. Cada um usa as suas ferramentas na guerra. Sim. Mas eu sempre enxerguei o respeito e vamos conduzindo com respeito. Então, o advogado que está começando, até aquele que está, se eu servir como alguém que possa falar algo a essa pessoa, sim, eu diria a humildade, o respeito, o estudar continuamente, o não falar besteira. Se você não sabe, não fala. Não fala. Presta atenção em quem está falando. Eu sempre fiz isso com muita atenção. Como eu fiz nessa audiência que eu lhe contei, eu parei, eu falei, não pode. Eu protestei porque eu precisava protestar. Mas eu falei, eu vou estudar quando eu estudei. E quando eu estudei, eu já gravei um vídeo e publiquei. Falei, os meus colegas precisam saber disso. Falei, se eu com quase 20 anos não sabia desse detalhe, eles precisam saber para se passarem por uma situação. Tanto que a doutora Paula, que é uma advogada que eu gosto muito aqui da cidade, colocou, que ótimo. Eu falei, tenho certeza que ela não sabia também. Não sabia também. Então, é esse conjunto, sabe? Esse conjunto que vai trazer muitas coisas boas. Na visão do doutor, o que o doutor acha que acontece com esses advogados que desistem até ali? Porque normalmente até os 5 anos a gente tem um nível de desistência muito elevado. Né? São vários advogados que acabam desistindo, trocando de profissão. Sim. Na opinião do doutor, o que o doutor acredita que acontece? Vamos colocar 2 características. Uma, o perfil. Ele identificou-se que ele não pertence a isso. Eu acho lindo isso. Eu me identifiquei, eu não sirvo para isso. Na sala de aula eu falava, eu quero ser delegado, eu quero ser isso. Que massa! Então vá lá e seja delegado. Né? Então tem o perfil. Tem o perfil e eu acho muito bacana porque a pessoa vai passar por essa transição e aí num outro lado eu enxergo a falta de estômago, a falta de coragem. É a falta de coragem para você enfrentar. Doutora Miné, o professor Marinoni diz que existem 2 tipos de advogados, os que nunca perderam um prazo e os mentirosos. Eu adoro essa frase. Porque é verdade. Quem nunca perdeu Exatamente. Um prazo. Então, assim, quem nunca passou um problema? Exatamente. Por isso, e o mundo dá voltas. Então, nessas 2 categorias, aquele que identificou-se que não quer seguir, que quer seguir qualquer outra profissão, maravilha, ele segue o rumo dele, porque ele passou por aquilo, né, que nós temos na sociedade, meio que, a pessoa se formou em direito, ela tem que ser advogado. Não, são mais de 300 carreiras do direito. Você tem N oportunidades. Se você escolher fazer o direito e escolher ser advogado, você tem que ir buscando. Porque é muito fácil, falar assim, com 22, 23 anos, quando eu comecei, o teu propósito estava claro, o meu propósito é ajudar a família. Ponto. Eu estava inserido no ambiente do direito, não enxergava outro caminho, nem pensava em outro caminho, eu não tinha pai construtor, tio e médico, não tinha, era todo mundo do direito. Eu cresci nesse universo. Então o direito para mim é meio que eu vou acabar no direito, ou num concurso, ou na carreira do advogado.
Então eu escolhi, aquilo foi me moldando. Mas a visão de ajudar a família foi o que mais me motivou. Foi assim, eu precisava fazer a diferença. Eu precisava ajudar os meus pais, eu precisava dar um rumo diferente, pelo menos com a minha contribuição. Foi o que eu fiz. Então, e aí do outro lado você acaba encontrando colegas, encontrando pessoas que começam a se deparar com uma profissão que é extremamente difícil. Tem uma oração que eu não lembro do advogado que escreveu. Tinha um quadro lá no antigo escritório que na penúltima frase diz: ame a sua profissão ao ponto de recomendá-la aos seus filhos. Aí eu digo, eu amo a minha profissão, eu não sei se eu recomendo. Eu sempre digo isso. Eu amo o que eu faço, mas eu não sei se eu recomendo. E uma coisa, doutora Miné, que eu digo para minha esposa, eu nunca tive no meu coração algo que disse assim, elas têm que seguir a minha carreira. Mas em hipótese alguma. Eu quero que elas façam algo que elas gostem de verdade e que elas sejam felizes. Claro que uma boa conversa entre nós vai existir. Sim. Não adianta escolher, às vezes, uma profissão que não tem um retorno, que não... Sim. Apesar de que tudo feito com muita paixão dá certo. Sim. Mas vamos ser práticos. Às vezes vai escolher uma profissão que o resultado vai passar dificuldade. Sim. Então essa conversa de pai para filha vai existir de maneira transparente. Sim. Mas dentro de mim eu não tenho esse desejo assim, não, ela é obrigada a seguir. E aí a Ana diz, aí que você vai se complicar, porque com essa leveza no teu coração, enorme a chance de que as tuas filhas queiram seguir. Sim. Eu falei, aí é a opção. Sim. Doutor, eu vou só contextualizar antes da minha pergunta. Eu fiz a pós-graduação da Matra. Sim. Já há alguns anos atrás, quando ainda era na Univale, em Itajaí. E eu fui aluna da doutora Andréia. Sim. Passud. E numa aula, nós conversando, ela disse assim, doutoras que estão aqui comigo hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um advogado, ele tem que matar um leão por dia. Uma advogada, ela tem que matar 2. Na opinião do Muito doutor, legal. É mais difícil para a mulher advogada? Muito mais. E a minha esposa disse isso, é exatamente o que a doutora está falando. Ela disse assim, a profissão, que hoje ela administra o escritório há 8 anos, 8 para 9. Ela disse assim, visualizando o ritmo que você vive, eu vejo que a sua profissão é mais para homens do que para mulheres. E isso não diminui a mulher. Nesse mundo que a gente vive hoje, tem que cuidar com as palavras. Então, novamente, estou me posicionando. Não estou dizendo que a mulher ela não tem capacidade. Ela tem muita capacidade. Sim. Mas ela é uma profissão que, até porque a mulher, ela vai gerir os filhos, a mulher ela tem outras atribuições. E a profissão do advogado, eu volto a dizer, ela é difícil. Ela é difícil. Para você ter noção, doutora, quando nós tivemos as nossas filhas, a Ana administrando o escritório, qual foi o meu combinado? Falei, Ana, você administra 24 horas. Você é administradora de formação, tem muita experiência em gestão de pessoas, financeira. Eu falei assim, você vai administrar o escritório 24 horas. Então, se qualquer coisa que aconteça na parte administrativa, você que comanda. Ninguém acreditou que eu ia transmitir para ela isso, porque eu sempre fui muito centralizador. E eu transmiti, e isso para mim foi talvez o que me salvou na carreira. Quando ela estava entrando, ela entrou com uma espécie de consultoria e acabou ficando. Eu estava num limite de exaustão assim, do estresse. Dando aula e advogando muito, eu estava assim que eu não tinha mais vida. E aí quando ela entrou, e ela, Leandro, você precisa se organizar na agenda para que você busque a Maria mais vezes na escola. E nós tivemos uma relação sempre muito transparente, nós dois. Eu falei, não. Eu faço a roda girar. Eu faço a máquina funcionar. A tua jornada, ela é flexível. Você cumpre o teu papel do teu computador, pagando todas as contas, gerenciando toda a equipe, você consegue. Você tem flexibilidade. Eu não posso abrir mão de certos horários para atender o cliente, para fazer as audiências. Então eu não posso, talvez, vir a preencher os requisitos daquele pai que vai estar sempre buscando a filha na escola para atender um anseio social. Falei, não, eu vou estar fazendo a roda girar e tu me ajuda nessa parte. Compreendi toda a situação. Então, para a mulher é muito mais difícil. Sim. É muito mais difícil. Muito porque ela vai ter as atribuições do relacionamento. Eu sempre digo, não há uma receita, doutora Miné, entre o homem e a mulher. Eu não consigo achar essa receita. Mas existem critérios que o homem tem que ter. Eu vejo no Cássio e vejo na doutora. Sim, critérios que ele tem como homem, e é o que sustenta essa relação, e critérios que a doutora tem.
Talvez já vem lá da Bíblia, já vem lá dos ensinamentos de Jesus, já vem ali o homem sendo a cabeça, a mulher sendo... Já existe essa questão, e não há uma lista para ser feita. E aí, quando esses dois pilares começam a se distorcer, eu vejo que isso cria um problema. Tanto no relacionamento quanto na própria carreira. Mas inquestionável, e ela disse isso com o olhar da mulher. Ela é muito mais difícil para as advogadas mulheres aqui do que para os homens. O homem, ele é uma força bruta, a mulher é delicada. Não estou falando de competência, ambos têm muita competência. Sim. Eu posso dizer que eu me afastei bastante do escritório porque eu sou muito emotiva, eu me envolvo muito emocionalmente. Se eu tiver que chorar, eu choro. Eu já fiz audiência assim que eu saí acabada, assim. A gente foi fui com o Cássio, eu estava muito nervosa para fazer uma sustentação oral de uma cliente minha, num processo trabalhista. E quando eu entrei na sala do desembargador, que a gente conseguiu conversar com ele, que ele disse assim: doutora, o processo está perfeito, vocês estão de parabéns, mas eu não posso modificar a sentença porque na verdade, como ele disse, eu tenho que fazer um julgamento político nesse momento. E isso a gente sabe que acontece muito. Sim. E ali, doutor, eu senti assim, eu disse, meu Deus, porque senão, se ele modificasse aquela sentença, vários outros trabalhadores poderiam se basear naquela reforma. Ia dar um efeito cascata terrível. E a gente ia acabar destruindo algo muito... Sensível. Não, claro. Sensível. Claro, entendi. Então, aquilo me doeu tanto e eu não consegui voltar, assim, sabe? Eu disse pro Cássio, eu não quero mais. Eu sempre gostei de atender, sempre gostei de trabalhar, mas o meu perfil, eu acho que ele é esse daqui. Ele é conectando. Sim. E aí eu me retirei e fui fazer outras coisas ali dentro que eu conseguiria fazer, mas não no processo. Entendi, hoje, então assim, para mim, claro, né? E eu vejo isso que com homens isso é mais difícil de acontecer. Vocês têm uma habilidade muito, muito diferente de nós. Vocês conseguem lidar com isso. Então, eu sempre digo assim, vocês são a força, vocês são a segurança, vocês são a força, e que bom que cada um está ocupando o lugar. Exatamente. E eu ia complementar porque... quando a doutora fez a primeira pergunta, coragem e visão. São duas coisas que eu sempre fui elogiado de ter. Sim. E cheguei aonde eu acredito que é o meu sucesso, que eu cheguei com uma coragem. Então, cuidando do escritório, desenvolvendo as habilidades, administrando, revolucionando a advocacia minha e do meu irmão. Quando eu cheguei em todo o escritório, eu cheguei no ápice, eu fiz o meu limite que eu podia fazer. Quando numa conversa eu pedi para a Ana, falei, Ana, me ajuda numa consultoria a tentar organizar, porque eu já não estou mais dando conta. O volume de aula, o volume de audiências, eu sempre priorizei muito o escritório. Eu estou num limite que eu não estou conseguindo mais. Não, então eu vou, ela também estava saindo de uma empresa de 15 anos, ela, não, eu vou buscar outros ares, e veio. E as pessoas sabem, dos escritórios mais velhos, reconhecem essa trajetória. Que nós caminhamos muito bem na minha administração, mas dizem que há um escritório antes e depois da entrada dela. E é uma mulher. Sim. O meu escritório é formado por mais mulheres do que homens. E todo mundo diz, não, depois que a Ana entrou, a administração, claro, a administração foi vista independente. Ela pôde respirar e fazer aquilo que ela estudou. Sim. E ela tem uma habilidade, ela vai conseguindo resolver questões, fazendo com que o escritório crescesse muito desde que ela entrou. Então, volto a dizer, não há uma lista, eu não consigo explicar. Sim. Mas a mulher tem muitas habilidades e em alguns ela se encaixa perfeitamente, em outros o homem se encaixa melhor. E não estou dizendo que a mulher não pode ser advogada. Jamais, pelo amor de Deus. Nós temos brilhantes colegas, né, dentro da profissão. A pergunta foi, é mais difícil para a mulher? Eu encontro que é mais difícil. Eu também. Eu encontro vários elementos e várias características que tornam mais difícil para ela, né, diante de uma profissão extremamente pesada, de uma profissão de muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu falo para minha equipe, às vezes, no alto estresse, eu falei, alguns talvez não viraram a chave. Nossa. Eu digo, né, com força, talvez alguns não viraram a chave. Porque o peso da nossa responsabilidade é tão grande. Um prazo perdido, um documento não juntado. Nossa, assim, é muito pesado. Então, assim,
você acaba atingindo um certo patamar na carreira e se tornando um pouco mais quieto. Aí hoje eu entendo. Sim. Por que aquele colega que é tão experiente, tão bem requisitado, ele está mais quieto? Claro, são tantas as dificuldades, tantas as preocupações que nós temos, que você acaba visualizando, às vezes, alguns pontos negativos, de falta de lealdade, de dificuldade, mas, num lado positivo, eu me sinto realizado, de verdade, realizado. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através da advocacia. Tudo. Nós também. Tudo através da advocacia. 100%. Teve claro, é muito íntimo, doutora Mineia, assim, mas eu comprei um apartamento em 2020, um novo para a vida, assim, que eu queria. E a ideia era dar o meu apartamento antigo no negócio. E quando eu fui assinar a documentação, eu trabalhei com tamanha força que eu não precisei dar meu apartamento. Aquilo para mim... Doutor, isso é o resultado de tudo aquilo que o doutor entrega. É um presente, eu sempre digo, Deus, o universo conspira, doutor. Eu falei para minha esposa que... no dia que eu assinei os documentos, eu falei, nossa senhora, tudo valeu a pena. Sabe, tudo valeu a pena, porque você precisa da inteligência na questão financeira, você precisa muito disso, porque o advogado ele tem que criar os mecanismos para se proteger financeiramente, não tem nenhuma garantia, mas eu digo assim, foi da profissão, foi de escolher fazer o certo. Uhum. E o doutor faz isso muito bem feito, assim, o Cássio, a gente tem, assim, nós olhamos para o doutor como uma pessoa brilhante dentro daquilo que o doutor entrega, dentro daquilo que o doutor faz. Então, assim, e é o resultado. Esse é o network. Esse é o network. É isso, sim, com certeza. É essa entrega, é a clareza do que você quer ser, a clareza do que você quer ser. Eu sempre brinquei quando eu deixei a graduação mais intensa, né? Eu falei, as paredes estão me limitando, eu quero mais. E eu quero mais. Porque falar para mais pessoas, receber o teu convite, é o homem lá em cima que se comunicou. Porque você tem a oportunidade de ter uma conversa excelente e essa conversa vai chegar a muitos ouvidos. Sim. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E teve muitas situações, eu sou muito observador. Às vezes a Ana esses dias chegou e falou, Leandro, um vídeo que você postou, o vigia que cuida da porta da escola da tua filha comentou que assistiu o vídeo. Sim. Eu falei, eu nem sabia que ele me seguia. Olha só. Então, você começa a alcançar pessoas e você começa a fazer a diferença, né, na vida. Como eu digo, dentro do escritório, eu quero que todos cresçam. Eu falo todos os dias isso, eu quero que todos cresçam, eu quero que todos tenham uma carreira. Aí eu vejo advogados da equipe comprando um apartamento, trocando de carro, indo poder viajar. Eu falei, é isso. Eu quero que se enxergue como uma instituição, que sejam sólidos, que tenham orgulho de dizer. Eu sei que por trás dessa toga, sim, né? A beca é a do... É a beca ou a toga? A toga, eu acho que é juiz, não é? É a beca. Isso, é beca. Por trás da beca, ela tem muito peso, é muita responsabilidade. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena você fazer isso, você ter o respeito dos colegas, ter o respeito do cliente, né? É você se atentar aos resultados. É a melhor propaganda que existe, são os resultados éticos, os resultados do cliente ver que você lutou por ele, que você teve uma conduta transparente, uma conduta clara. Sabe, isso vai trazendo, vai abrindo portas, vai trazendo alguns sabores que quando você para, diz, puxa, valeu a pena estar aqui com você. E, nossa, não é fácil, mas é muito gratificante. Como eu disse, na assinatura do contrato, eu respirei e disse, valeu a pena tudo que eu estou fazendo até aqui. E compartilhar com as pessoas e ajudar mais pessoas. É lindo. Doutor, hoje, que legado que o doutor gostaria de deixar para a família, para a nova geração de advogados? Vamos ampliar essa pergunta, mas vamos direcionar para os jovens advogados e para a família. Que a profissão, ela é belíssima e deve ser exercida com muita seriedade, certo? E que valeu a pena ter me encontrado. Não. É isso que
eu sempre tive como professor, como palestrante, como advogado, que venha uma pessoa dizer que valeu a pena ter me encontrado na profissão ou na vida. Esse é o meu grande propósito da vida. É fazer com que a minha existência, em algum momento, tenha feito bem a alguém. Com certeza. Esse é o objetivo. Eu tenho isso, como disse, nunca foi o financeiro é uma consequência. A advocacia me permitiu estar muito organizado. Sim. E eu fico muito feliz, é possível. Sim. Com muita inteligência, com muita organização. Mas dedicação. Eu digo, é muito mais, porque o espaço da vida é muito curto. Uhum. E eu sempre falei com a minha avó, que sempre foi minha conselheira, que esse é o meu maior problema. Eu tenho dificuldade em olhar para o tempo. Não em cumprir compromissos, em olhar para o tempo. Uhum. Sempre leio a Bíblia, sempre estudo e digo que o tempo certo é o tempo de Deus. Mas olhar e você perceber que a vida pode durar 70, 80 anos, ela é muito curta. Então, se ela não tiver uma entrega todos os dias e se você não fizer a diferença, que sabor tem viver? Não tem sabor nenhum. Se você não encontrar na profissão que você faz todos os dias durante 20, 30, 40 anos e você não entregar para as pessoas o respeito, você não entregar a lealdade, você não entregar essa troca, que é o que eu procuro fazer, né? Eu sou um aprendiz, né? Mas eu procuro Sim. entregar o melhor. Que vantagem, que vida é essa? Sim. Então, eu falo para minha esposa, eu procurei quebrar os ciclos daquilo que eu enxerguei errado nas gerações. E é muito importante, como diz o T. Haver, você olhar os problemas e você quebrar os ciclos e não repeti-los. Uhum. Eu sempre fui muito atento a isso, porque eu quero que as minhas filhas olhem no futuro e digam, o meu pai foi o cara. Sei bem, faço isso também. Me identifico, doutor, me identifico. É isso, sabe? Eu brinco com as pessoas assim, que eu gosto tanto de problemas, e o problema é onde mora as grandes oportunidades. E a advocacia vive de problemas. Eu sou síndico do meu prédio. Doutor! Há 9 anos, e as pessoas veem, nossa, tu escolheu sim. Aí até eu agora. E até teve uma situação bem interessante, porque eu cheguei num certo momento de estudar muito o desenvolvimento das audiências, que eu falei, será que eu consigo fazer o que eu faço nas audiências em um ambiente que não seja do direito? Eu adoro me testar, eu adoro o desafio. Sim. Eu falei, vamos testar as habilidades de comunicação. A audiência, ela é comunicação, é leitura, uhum. Ela é ciência comportamental, é você enxergar o outro sem perguntar-lhe nada. Uhum. Se você consegue enxergar o outro e consegue saber as características, você caminha por caminhos interessantíssimos. E a audiência é isso. Você percebe a reação do magistrado, percebe a reação do colega, e tudo isso faz com que você avance. Eu falei, será que eu consigo executar essas mesmas habilidades que eu consegui desenvolver num ambiente externo? Então eu fiquei 9 anos, estou há 9 anos, conhecendo as pessoas e sabendo lidar com os conflitos, e isso vai desafiando você, vai ampliando. Eu crio uma metáfora sempre no escritório, doutora Miné, que nós somos uma espécie de tanque. Nós temos um tanque, uma caixa d'água. Tem pessoas que têm uma caixa d'água pequenininha. Uhum. Elas transbordam com facilidade. Uhum. O objetivo é que você se torne uma piscina olímpica. Porque quanto maior for a tua capacidade de armazenar problemas e ter mais habilidades, você vai mais longe. Você vai mais longe. Quanto maior for os desafios que você enfrenta, mais as suas habilidades vão... Eu falo para colegas, como você quer lidar com um processo difícil se o processo simples você não consegue fazer? Nossa, bingo. É isso. É no processo simples, uhum. É no processo intermediário, seja excelente no básico. Um ponto, muitos colegas querem o processo milionário, aquele da vida, que eu acho... Cuide de qualquer processo. A minha esposa sempre observou, nossa, você dá atenção, todo mundo, você dá atenção ao 1000 ou 1 milhão. Eu falei, sim, não interessa, não tem diferença para mim. Eu nunca tive diferença. Igual na sala de aula, se viesse o menino, a menina, o senhor, a senhora, eu sempre na sala, na pós, procurei entregar o meu melhor. Porque as pessoas precisam disso. Se nós escolhemos estar... Quantas vezes, como síndico, vai resolver um problema? Não, desculpa incomodar, mas eu aceitei essa função. Eu estou aqui para servir. Sim. É servir, sabe, doutora Miné? É servir. É servir. Acho que a questão do network, ele é resultados e é servir. Quando você serve as pessoas,
você serve qualquer pessoa, as pessoas lembram de você. Sim. E ao lembrar de você, o que é teu vai chegar. E você vai... eu brinco, chega num posto de gasolina, vai abastecer teu carro. O doutor é advogado? Sou. Tem uma dúvida? Diga. Qual é a dúvida que você quer tirar? Eu tiro. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta. Sim. Então, assim, é o servir as pessoas, sabe? Servir as pessoas e os resultados. Buscar resultados. É o melhor network que existe. Né? E, em primeiro lugar, servir, obviamente. Não interessa o cliente, não interessa a posição. Você está sempre sendo visto. E as pessoas, quando forem lhe contratar, elas vão observar quem você é. Aí vem Pablo Paucar, é um colega que é escritor equatoriano. Diz assim, seja sempre verdadeiro, porque os falsos transpiram. E é muito legal. Quando eu falo do advogado ser uma chave, é para ele se adaptar. Sim. Eu vejo muitos colegas, às vezes, reclamando daquele juiz. Reclama o que você está fazendo para se adaptar àquela pessoa. Sim. E às vezes uma adaptação, um ajuste, você vira a chave e você consegue o objetivo. Mas sem ser mentiroso. Sendo verdadeiro, porque os falsos transpiram. Exatamente. Doutor, meu Deus, eu poderia ficar aqui mais uma hora conversando com o doutor, porque muito bom, doutor. Nossa, muito obrigada por esse papo. Eu acredito que dá para tirar... olha, várias perguntas que eu tinha aqui, o doutor foi muito pontual, me respondendo sem eu precisar falar elas. Assim, foi muito legal. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de vir até aqui, de conversar com a gente. Eu espero que o doutor também tenha gostado. Nossa senhora, maravilhoso. Foi o que eu falei, foi um presente de Deus, porque há muito tempo eu queria fazer essa reflexão para a carreira, para as pessoas que estão escolhendo a nossa profissão. Sim. Que exerçam a profissão com muita ética, que escolham suportar o propósito, saibam passar pelo processo. Né? Ao passar pelo processo, você vai suportar o propósito. Então, enxerguem que a carreira é uma carreira profunda, é uma carreira que você vai transformar vidas, que você vai ajudar pessoas. Gostem de pessoas, gostem do problema. Né? O gostar do problema não é criá-los, mas é gostar, enxergar, botar na mesa qual é a solução, se comprometam. Isso traz resultados, e o resultado não é, na minha visão aqui, só o financeiro. É o resultado da dignidade de exercer uma profissão. De ser respeitado pelo juiz, de ser respeitado por colegas, por amigos, de os clientes indicarem você. Isso tudo traz uma satisfação de que vale a pena o que você está fazendo. Então, ter a oportunidade de conversar com você, que se eu não gostasse de você, óbvio, jamais estaria aqui. Por ser quem você é, sim, né? Por ter a família que você tem. Então, na hora eu aceitei e falei assim, mas inquestionável. Porque eu gosto muito disso, assim, o direito é a nossa ferramenta, mas falar sobre a vida e poder ajudar pessoas, que é o que você está fazendo, né? Parabenizando você pelo teu projeto. Obrigada. Que você também suporte o processo. Sim. Que você não tenha medo, que você tenha coragem, porque é 1%. Todos os dias, e vai ter dias que vai cansar, vai ter dias que vai te dar uma alegria extrema, mas é você fazendo, com aquela chama de muita vontade daquilo que você está predisposta a fazer. Sim. Que você vai alcançar um sucesso ainda maior. Amém. Certo? Tua família é linda. Então, muito obrigado pelo convite. Doutor, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês que ficaram até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha. Manda para colega, manda para as pessoas que vocês conhecem. Compartilhem, porque o conectar-se é isso, gente. Vamos conectar as pessoas, vamos falar sobre as coisas. E o que o doutor trouxe pra gente hoje aqui é um presente para vocês. Então compartilham, curtam, comentem, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau. Muito bom.